Eu sou o Box, esse é o canal Iniciativa Black Box. Eu tô aqui com o Wesley do canal Ibriton e com o Wallace. E nós vamos falar do terceiro episódio da série The Last of Us e toda a polêmica em volta dele. Eu começo o episódio na cena do Joe empilhando as pedras lá para fazer um esquema fúnebre pra Tess. Eu até pesquisei um pouquinho, tem umas culturas que faz umas culturas aí que faz esse esquema aí de na beira do rio pegar as pedras do rio e empilhar lá em homenagem à pessoa que morreu e tal. Hum. E aí beleza, aí ele faz isso aí e tal, aí ele entra dentro da floresta, a, a, a Ellie tá sentada no chão, e aí começa a meio que puxar assunto com ele e ele tá lá, todo carancudo lá, porque não quer falar com ninguém. Aí nisso, ele dá uma trucada nela falando assim, pô, tenta me consolar e tal. E tal. Aí ela responde assim: eu não estou tentando te consolar, porque até onde eu sei, você está por interesse nessa viagem toda aí, porque vocês querem a bateria, vocês querem o carro, e você quer fazer os bagulho lá, então vocês estão o que vocês queriam fazer, e ela não tem culpa com o que aconteceu com a Tess. Aí dá uma pausa assim meio que pá, e eles continuam viagem. Aí eu sempre confundo essa parte aqui. Eu não lembro se eles vê o Boeing agora ou se é depois de entrar na, na onde mesmo? Na lojinha, você lembra, Wesley? Eu acho que o Boeing vem depois que. Vão pra loja, né? É porque assim, eu lembro que eles veem o Boeing depois que mostra o. Não, eu acho que é antes, pô. A loja é o que que acontece na loja? A loja é É. quando eles. A Ellie A Ellie vê o infectado preso, né? isso. Mas eu vou falar que o Bang tá aqui, vai. Fala que o Bang vem primeiro. Aí eles avançam um pouquinho, se não for, a gente já foi. Se É. eu não me engano, o que acontece é assim. Na verdade, eu acho que primeiro eles vão pra loja e depois tem um Boeing e depois consegue vir contra os esqueletos lá. Eu vou fazer assim. Então, ele saindo da floresta, ele segue viagem, aí ele começa a fazer várias perguntas pro Joel e ele dá uma tiradinha nela lá, perguntar as coisas também e tal. Já estreitando meio que esse relacionamento dos dois, né? E aí, eles entram dentro de uma loja lá que o Joel fala que escondeu algumas coisas lá dentro lá. Enquanto o Joel tá procurando, a Ellie decide dar uma luteada lá também. Que é muito do que a gente faz no jogo, né? Dá uma É. comprimido de cura, munição e tal. E aí ela entra dentro de um buraco lá, que tá nos fundos da loja, e acha um kit de remédio. Eu não consegui identificar aquilo ali. Acho que é remédio. E aí nisso que ela pega e tal, passa um tempinho e aí um infectado faz um barulho. E aí quando você ouve o barulho, mostra a câmera assim, e esse infectado, menos mal, ele tá todo prensado lá nos escombros lá. E Ele aí seria um espreitador, é um estágio antes do cara virar o instalador. isso. Aí ele tá lá no chão lá, aí ele pega a faca, primeiro corta a cabeça dele assim, né? Faz só um corte na pele. E aí depois que ela faz o corte na pele, ela vai lá e mete a faca na testa do infectado. Aí ela volta, encontra o Joey lá na loja lá, né? Tal. E aí eles saem e vão seguir viagem. Dentro da loja ela faz uma menção honrosa lá, o Mortal Kombat. É o Mortal Kombat, né? Que ele vai falar da Kitan, da Melina, né? É isso, elas acham lá ele é Mortal Elas Kombat. acham tipo aquela, esqueci o nome, Loja de fliperama. conveniência, eu acho, né? Acho que é as É lojas. tipo um videogame lá do Mortal Kombat lá, pá. É, umas máquinas, aquelas máquinas antigas. E aí, beleza. Fliperama? Isso, fliperama. É Aí, isso. aí eles seguem viagem e tal, aí encontram um Boeing lá. Aí eles que vê o Boeing todo destruído no chão, aí ele fala, poxa, meu, que da hora e tal. Como se fosse algo extraordinário, porque como eu falei, ela nasceu já. O Então não Box tá tinha dando mais umas avião. cortadas, velho, no seu, velho.
É. Parou? Não Para, só sei. que na hora que você tá falando, tipo, meio que você tá. Ah, então, lá o Boeing. Tipo isso, Ah, sabe? ainda tá parando, velho, agora. Vou continuar Agora falando eu aí. acho que não. Agora eu acho que não. É Então, que aí. é esporádico, né? Então não dá pra ter certeza. É, no É, meio da frase. Bom, então, mano. vamos continuar e qualquer coisa eu me viro depois na edição. Aí o que acontece? Ela vê o Boeing lá e tal. Como ela nasceu na academia, ela não conhece nada e tal. Só o que eles aprendem, entre aspas, na escola. E aí, beleza, o Joe explica lá que ele já voou no avião, mó desdém, porque ele fazia isso direto, né? E aí ela fala, pô, mas cara, você voava no céu, cara. Tá. Aí avança um pouquinho mais e tal. Aí o Joe dá uma pausa assim e fala que não quer, que era melhor ir pela floresta para não ir pelo caminho. Aí ele pergunta por quê? Aí ele fala que não era, que ele não queria que ela visse mais à frente. E aí nisso ela fala, não, então agora que eu quero ver. Aí, beleza. Eles continuam um pouco, aí explica lá, pergunta sobre como que foi infectar, como começou a infecção. Como que aconteceu? Porque ela disse, oh, como que aconteceu? No dia ruim e tal. E fala que se não foi os macacos que infectou todo mundo e tal. E aí ele dá uma explicação de que meio que foi na comida, né, Wes? É, foi alguma coisa que aconteceu na comida, tipo um frasco que estava contaminado com alguma coisa. E aí o pessoal se Foi contaminou comendo. rápido por conta disso, né? Que todo mundo ia comer, né? Então, tudo que estava naquele frasco que foi distribuído, supermercados, essas coisas, aí o pessoal comeu e acabou se infectando. Aí eu entendi que foi basicamente isso que aconteceu. E outra, é a mais aceita. Não é o, tipo assim, É, fala, mais não aceita é é isso. certeza. Ele não dá certeza, nem ele dá certeza disso aí. Aí nisso que eles avançam no caminho que o Joe não queria, né? Aí tem um monte de ossada assim no chão. E aí o Joe explica que aquilo ali era o exército que ia nas cidades menores, ia lá e falava para as pessoas, nós vamos te levar para a zona de quarentena. E aí no meio do caminho, eles iam lá e sacrificavam essas pessoas. E aí a Ellie pergunta, ah, mas por que que eles fazem isso aí? Aí eles falam, "Não, eles fazem isso aí porque gente morta não é infectada. Basicamente isso aí. Isso logo no começo assim, da pandemia e tal, ninguém conhecia sobre ela. Aí nisso que acontece aí dá um flashback de novo, mostrando, porque mostra assim a ossada, e aí mostra que uma das ossadas é de um bebezinho. E aí nisso que dá É, um tipo, flashback. tinha um osso de adulto segurando um osso de uma criança, tipo isso. Aí nisso que volta pra 2003, fazendo aqueles flashbacks, mostra essa mesma mãe com a mantinha Segurando uma e criança, tipo isso. isso. Aí mostra a cidade que era a cidade do Bill, onde o Bill tava. E aí mostra o Bill lá e o Bill tá armado até os dentes, cheio de arma pra cima lá. E aí estão pegando as pessoas daquela cidade e marcando as casas da onde eles tiraram as pessoas pra levar o exército. E o Bill Isso. tava subterrâneo. O, o Bill, só para contextualizar um pouco, o Bill ele é como se fosse aqueles cara que eles são meio neurótico com essa questão de fim de mundo, sabe? Conspiração e tal. Isso, esses bagulho de teoria da conspiração. Então, é um cara que meio que talvez não usasse tanto assim celular para não ser monitorado, por aí vai. Enfim, no porão dele ele tinha lá uma rede de câmeras, né? Que ele estava observando, ele viu que o exército veio, pegou os vizinhos deles ali e levou embora, né? E ele ficou nesse porão só observando. E ali naquele porão dele tava cheio de arma também, enfim, tinha como ele sobreviver por um tempo ali. Aí ele ouviu, né, alguém entrando na casa dele, né, Uhum. pelos passos que tava no teto e tudo mais. Aí foi quando ele pegou a arma e ficou esperando, né, pra ver se o cara achava ele ali. Aí o cara falou, não tem ninguém e tal, então saiu. Aí ele, Aí o enfim, Bill sai de saiu dentro de casa. do, isso, saiu do porão, foi vasculhar a casa dele, e na hora que ele sai pro lado de fora, ele percebe
que não tem mais ninguém, que o exército levou todo mundo, né, com a promessa de que, enfim, provavelmente ia levar para um lugar melhor, né? Aí, mano, E esse cara que faz o Bill é idêntico ao Bill do jogo. é, Lembra muito, que mano. é muito igual, velho. Lembra muito, cara. E aí, o que acontece? O exército cortou tudo, né? Cortou gás, cortou coisa lá, né? Aí, essa apresentação do Bill mostra ele né, transformando aquela cidade num forte mesmo. Aí ele religa o gás pra ligar o fogão, vai atrás do gerador, pega até um barco lá, pega um barco, entra nas lojas lá e vai roubando tudo e tal. Caça, arranca uma árvore e tal, faz um monte de coisa ali e transforma a cidade inteira num bunker. E aí nisso ele entra pra dentro da casa dele lá, e aí ele tá comendo, aí nisso que ele tá comendo ele vê um alarme lá, olha pro uma das câmeras lá, pro um dos monitores das câmeras, e vê um infectado se aproximando. Esse infectado entra numa armadilha lá e aí ele fala, pô, isso aqui nunca perde a graça. Bem estilo Bill do jogo, né? É. E aí avança mais um pouco e tal, e aí ele recebe outro alarme. Aí nisso que ele recebe outro alarme é de um buraco que cavou no chão pra pegar os infectados e tal, pra se proteger, né? Aí quando chega lá, é apresentado o Frank. É apresentado o Frank lá. E aí quando é apresentado o Frank, ele fala, e aí beleza. Aí Entendi, mano. nisso que ele fala, Entendi também. é, Entendi tudo agora. Ele Oh, falou. e aí ele falou, "Ah, cara, não tô armado e tal. Aí nisso o cara fala, pede pra coisa. Mano, eu vou começar a criticar logo, vai. É o seguinte, ah, é o seguinte, mano. Esse é, negócio, mano, é tão fraco. Esse arco é tão fraco, mano. Porque assim, imagina o que a gente falou até agora do Bill. vamos Cara, contextualizar primeiro o Bill no jogo? Você acha melhor? Eu acho que é é melhor para melhor. dar uma. Ó, Fala do o Bill do Bill no jogo. Vamos lá, o Bill do jogo, né? O Joe e a Ellie entram na cidade do Bill, né? Eles percebem que a cidade é toda já cheia de armadilhas, né? O Bill meio fechado. que anda pela cidade como se fosse um rato, né? Tipo, armado ali. Eu ouvi esse termo em algum vídeo que eu vi. Só matando os infectados e vendo se alguém não tá ali xeretando na cidade dele. Basicamente Isso. isso. Tanto Protegendo a que cidade. o Joel no jogo tem uma parte muito icônica do jogo que você entra no lugar e você cai nessa armadilha. Você não tem escolha, você cai Isso. nessa armadilha. E aí você fica de ponta cabeça, né? Faz um barulhão da pega, atrai infectados, né? Vem corredores pra cima de você, aí você tem que atirar de ponta cabeça nesses corredores. O comando do jogo fica todo invertido e tal. Aí beleza. Aí vem estraladores pra você matar estralador. Eu me lembro que a Sarah tava jogando nessa parte, velho. Mano, o que ela penou nessa parte pra matar o estralador, você não tem noção, velho. De Eu ponta também, né? cabeça. De ponta cabeça é muito ruim. Beleza, você mata tal, aí o Bill vem, né? Depois que a Ellie consegue meio que te ajudar ali. Aí o Bill vem, vocês trocam ideia, você percebe que o Bill é aquele tipo de pessoa chata, né? Que não quer a presença de ninguém ali, que é solitário, que você tá incomodando, só da sua presença estar lá já tá Já incomodando tem ele, comando né? dele. E assim, uma coisa muito icônica dessa interação deles é que a Ellie fica meio que provocando o Bill, né? E o Bill trocando farpas com a Ellie, né? Já de Eles ficam cara. tretando, né? Aí, beleza, eles vão lá, eles se ajudam e tal. E no jogo, né? O Frank não existe. Na verdade, existe, né? O Frank ele tá no jogo, só que assim, o que acontece? O Bill ele meio que deixa implícito, ó, eu tinha um parceiro, né? Isso. Confiar nas pessoas é a pior coisa que você faz, né? Ter alguém pra amar, alguma coisa assim. Porque assim, isso só vai te levar pro buraco. Porque assim, eu tinha um parceiro que não sei o que tal, eu briguei com ele, né? Ele foi É, embora. ele foi embora, né? E Levou bateria, levou o carro, se eu não me engano, não foi? Ou não, só a eu não bateria? lembro exatamente o que aconteceu ali. Enfim, eles estavam brigados, né? Aí o Bill encontra o Frank depois de um tempo, só que morto, eu acho. Eu não sei se é isso exatamente. Ah, tá Eu sei que enforcado. é isso. Ele O se Frank matou. ele se matou, né? E eu acho que foi por causa do Bill, né? Foi um Não, ele negócio se bem matou. pesado, Não, foi, não, não. não? Ele Porque se ele foi matou. infectado.
Isso, porque ele foi infectado e aí ele sabia que ele ia se Ah, transformar tá. lá e tal, e aí ele vai lá e se mata, se enforca. Ah, tá, entendi. Ele foi embora por causa que brigou com o Bill, se infectou e se matou, né? Mas E é, assim, e é assim que é no jogo, isso, basicamente. exatamente. E aí, vamos pra lá, vamos voltar. O que acontece? Aí, agora o do jogo, agora o da série. Esse é o do jogo e o da série. O da série a construção inicial é basicamente a mesma. O criado que quis ficar sozinho e tal, e é das teorias da conspiração, e fechou toda a cidade lá pra ninguém entrar, e fechou de armadilha e tudo mais. Aí, um cara aparece, cai dentro de uma armadilha, fala que não tá armado, você já confia que o cara não tá armado. Aí você tira aquele cara de dentro daquele buraco, e aí ele fala Não, que não, quer não, calma aí, que ele falou que não estava armado, mas o Bill ficou atento. Ele não Não, acreditou de primeira, não. não acreditou logo de primeira. Mas aí, beleza. Aí ele chega e fala, eu não tô. O cara prova que não tá armado, tal, tal, tal. Aí nisso ele pede. Eu tô querendo ir pra Boston. Aí o Bill chega e fala, Boston fica não sei quantos quilômetros pra lá. Beleza. Aí ele fala, não, mas, cara, eu tô com fome. Faz 2 dias que eu não como nada e tal. Eu tô com fome. Teria como você me dar um rango aí, não? Aí o Bill vai lá e tem uma discussãozinha lá, que se eu te der rango, você vai falar pra alguém, e aí daqui a Aí daqui a pouco, beleza. cortou aí, daqui a pouco é, Vai ter um monte de alguém vai gente vir pra pra cá, comer. isso. Vai ter um monte de gente aqui pra querer comer. E aí, nisso eles, depois dessa resenha aí, ele decide por Frank. Aí eles entram para dentro da casa do Bill. O Bill prepara, enquanto o Frank tá tomando banho, ainda dá banho. Enquanto o cara tá tomando banho, o Frank sai Tá pra. cortando bastante seu áudio, mano. Agora que eu sou bastante. E agora, parou? Eu acredito que sim. Vou falar mais um pouquinho, se continuar cortando, vocês falam. Tá. E aí o Bill fala pro cara tomar um banho, ele vai lá tomar um banho. Aí nisso que ele termina a comida, o Frank toma banho e vai lá comer. Aí ele come lá e tal, o Bill abre o vinho e dá de comer pro cara. Aí depois que o Frank come, ele fala, eu vou embora. Aí o Bill fica quieto lá. Aí ele fala, não, eu vou embora, mas antes de eu ir, eu quero tocar no piano lá. Aí ele vai lá pra tocar no piano, pá, acha uma música e começa a tocar o piano ruim pra caramba. Toca o piano mal, canta mal, tudo mal. Aí beleza, aí nisso o Bill fica incomodado e fala pra tocar. Aí ele toca, aí o Frank pede pra ele tocar e ele vai lá tocar. Aí o Bill toca bem pra caramba. Toca, canta lá e tal. Aí nisso o Frank pergunta pra quem que ele tá tocando, qual é a mulher que ele tá oferecendo a música. E o Frank já fala que não tem nenhuma mulher. E aí o Bill fala que não tem nenhuma mulher. Cortou. Qual parte? E não tem nenhuma mulher. Ele fala que não tem nenhuma mulher e aí o Frank beija ele. Beija o Bill. Boa. E aí é que Bom, entra a primeira parte da crítica que eu vou fazer. Como que um cara. Mano, isso aí rolou coisa de 1 hora. Não é que o cara passou uns 2 dias lá. É 1 hora e 20 ali do dia. 1 hora e 20 do dia. O cara tira o cara de dentro do poço, leva pra casa, dá de comer, dá banho e já fica com o cara. É, Entendeu? O bichão cara, devia estar o bichão devia estar é, com vontade, mano, é pique de carnaval, estar irmão. pelas Pode paredes. ser. É pique carnaval. Se não for 100, E aí, a gente que jogou o jogo já fica esperando o cara trair o Bill também. Que você fala, pô, aí sabe que o então, cara é de vai se embora. imaginar isso mesmo. Aí eu fiquei toda hora falando, pô, mas tá estranho isso aqui. Aí beleza. Aí nisso que o cara toca o piano, ela vai ficar mais estranho. O cara toca o Mas piano tocar lá e tal. piano é eufemismo? Não, toca o piano mesmo. Aí Ah, beleza. tá. Aí dá o beijo lá e tal. Aí eles já entendem que o outro, os dois são compatíveis, né? Uhum. Aí chega no cara e fala, aí o Frank chega no Bill e fala, compatível. Os vai dois lá tomar um são banho. compatíveis.
Ai, meu Deus. Deu liga, deu liga. Voltagem, né? Voltagem Deu a química, deu 210. a química. Que deu Isso, liga, a química dessa compatível, isso é foda. não, Ai, deu ai. liga mesmo, no sentido de que, tipo assim, os dois gostam da mesma pegada. Uhum. Porque podia ser um beijo em falso, né? O cara dá um beijo e de repente fala, ô, você tá tirando. Ô, filha da mãe, mexe sua É, na fuça. Tira esse dedo daí. A aí, pessoa, a pessoa, os caras interpretam errado. pedido, Tipo, pô, não caramba, tem o mulher cara porque a vem mulher dar um morreu. beijão. Ô, meu amigo, que é isso dessa Não, fruta? tipo Eu assim, gosto, não, mano. Tava eu, testando ele. eu tava. Eu só estava testando. Então, tipo, o cara fala, eu falei que eu tava. Ela já morreu, tá ligado? Aí, beleza. Aí nisso o cara já chega no É, cortou. É, tá cortando rude agora. caramba, mano. Voltou? É, Aham. volta. O problema é que assim, do nada você tá. Ah, entendeu? Aí você meio que fica assim. Não. Deixa eu... Então eu acho que a sensibilidade do microfone é algo do tipo. Ou é o cabo mesmo. Você tá no micro profissional? Não, eu tô no headset. Headset? Poxa, tá cortando ainda. Não é interferência de alguma coisa, será? Sei lá. Eu vou ligar o outro. Que talvez seja isso, né? Opa! Quando ele fala mais alto, corta, sei lá. Alô, tá ouvindo? Tá, Oi, tá. tô vendo. Então, aí o que acontece, velho? Aí o Frank pede pro Bill tomar um banho pra eles É, ficarem é mais à vontade. exatamente isso, mas eu acho que deve ter alguma coisa a ver com volume, não sei. Porque esse tá cortando também. Não, então, eu não coloquei ainda. Pera aí. Vai Ah, falando tá. aí, Wes. Vai falando aí, Wes. Que eu vou Tá. colocar o Bluetooth aqui. Então, aí contextualizando, né, a questão do lado do piano e tal, enfim, pegando a parte que ele lasca o beijão no Bill, sentindo que o clima ia se aprofundar, né, que é... Sei. Calma aí, calma, não, Ia ser não foi profundo, bem né? isso que eu queria dizer, mas também, né, Sei. sentindo que a coisa ia ficar mais, né, íntima do Dura. que Sim. aquilo, sim. O Frank chega pro Bill e fala, cara, vai lá tomar um banho, né? Hum, Vai lá fazer o esquema, né? Pra tem não. que limpar, Enfim, né, mano? dá aquela limpada, né? Meu, o bagulho Aí cebar. beleza. Aí vai lá, troca pra cena do Frank já na cama, né? Com Aham. um cobertorzinho ali na metade da barriga, assim, deitado, pá, peitão peludo. E o Bill já sai, peludão também, do banheiro, de toalhinha. E aí chega todo tímido ali na beirada da cama e tal, e o Frank vai lá e arranca a toalha dele. Tá certo. Não de forma bruta, né? Mas, enfim, Vai tirar lá. beleza. Tá certo, Aí tá fica certo. aquela cena tal, aí o Bill deita do Cena lado de, dele ali. cena de E novela da Globo. Entendi. tipo isso. Aí o Frank vai lá, deita em cima do. Nossa, é uma cena assim. Sinceramente, assim, eu não quero ser polêmico nem nada, né? Eu não tenho nada contra, mas pra mim, pelo menos pra mim, entra muito naquela questão de estranheza, sabe? De dois homens barbudos, tal, enfim, pra mim dá uma sensação estranha. Aí Sei. beleza. Chegou lá, tal, beijou, você já sabe o que vai acontecer ali, né? Beleza. Ok. Aí, pelo que eu me lembre, eles depois cortam pra cena já do Bill e do Frank já do lado de fora da casa, dá a entender que ele já se passou um tempo, né, depois dessa situação, já deve ter se passado dias ou semanas, né, que Uhum. o Bill meio que aceitou o Frank ficar lá, né, provavelmente, né, tanto que o Certo. Frank dá uma brincadinha na hora que eles estão juntos ali, né, na hora que eles vão pro Vapo, falando, ó, não sou garota de programa. Se eu for fazer isso aqui e tal, mas se eu for Ô, meu, fazer isso aqui, eu gostaria de pedir pelo menos para ficar alguns dias. Deu um pico tá me aí, ouvindo? Diabo. Tamo, Box, tamo. Então, mano, eu queria falar Aí, justamente dessa frase, mano.
Então, eu não sou garota de programa, mas eu gostaria pelo menos de ficar alguns dias, né? Se a gente for fazer isso Não, aqui. isso é antes do ato, né? Antes É, do antes do ato. ato. Ele Ele tá ali pergunta, em cima do. Em essa é a posição primeira de vez? ataque em cima do Bill. Um pau de sebo. Entendi. Então, aí já fala assim, é a primeira vez que você vai fazer essa parada aqui? É o Hum. seguinte, eu vou fazer, mas eu preciso pelo menos ficar alguns dias aqui, né? Não, pera, então alguém era virgem na situação. Isso, é. Não, era? Era, É né? o, era o Bill. Ah, sei. O Bill Ué, era. O Bill era. E aí, bom, tá. beleza. Aí acontece todo o ato lá. Aí depois que ele fala, não, você tá com as Ixi, calças Bob, riadas. ainda tá a mesma coisa. Tá ruim ainda? Tá cortando. Então é sensibilidade Alguém. mesmo. É, Porque eu tô no Viva Voz, mano. É sensibilidade. É, do nada corta. Deve ser sensibilidade E mesmo. assim, não é que a sua voz fica ruim, corta mesmo, sabe? Deve ser sensibilidade. Pera aí. Então, eu vou configurando aqui, vou continuar aqui falando um negócio. Vai falando, vai falando. Aí o que acontece? Tirar a sensibilidade automática aqui, ó. Melhorou agora, será? Vamos ver. É, provavelmente. vamos ver. Deixa eu pôr o fone de volta, então. Aí, Beleza. mano, o que acontece é o seguinte. Depois mano, você tá ali, naquela posição ali, mano. O cara te Ixi. faz essa oferta aí, claro que você vai aceitar, né, velho? Cara, eu só vou dar risada. Vamos lá. Vai. Aí, beleza. Aí, nisso, tem um ato todo lá e tal. E aí, esse episódio fica meio que avançando, né? Ele vai pra frente, vai ficando avançando Ele no vai pra tempo, né? trás. Vai avançando no tempo. Aí dá uma avançada, se eu não me engano, Eita. dá a primeira avançada lá e aí eles estão tretando Eita. lá, eles dão uma brigada lá, eles brigam um pouco. E aí É. o Bill quer conhecer pessoas lá e tal. E aí parece que ele já tava conversando com a O Tess, Bill não, o o Frank. Frank. E ele já tava conversando com a Tess, parece que por rádio, né? E tal. E aí convida eles pra ir lá na casa deles lá e tal, pra eles se conhecer. E aí entra aquela parte que eu falei, da Tess lá do segundo episódio, final do segundo episódio. A Tess, antes de morrer, ela chega e fala pro, pro Joe levar a Ellie pro Frank. Meu, a única cena que mostra o Frank, o relacionamento do Frank com o Joey e a Tess é essa, mano. É um jantar, mano. É um almoço, quer dizer, é um almoço do lado de fora da casa do Na Bill. comida. Entendeu? É só isso. Então, tipo assim, você vai confiar a Ellie e a esses caras. Manja, tipo, o Não, negócio. Eu então. achei tão. O que eu tô querendo dizer é assim, Mas, ó. mas ali, o que que eu acho, Box? Ali é uma cena para representar uma interação com eles, entendeu? Porque desde aquela interação até as questões que a gente vai explicar mais na frente, dá a entender que não foi a única vez que Sim, eles sim. trocaram ideia, entendeu? Porque, pelo que eu entendi, o Frank, ele trocou algumas coisas com a Tess, né? A gente até vai falar disso mais pra frente. Mas, então foi a última situação. Eles, né, trocaram mais coisas provavelmente ao longo do tempo com a Tess e o Joe, né? É. Então, e essa parte para mim, eu acho que não tem tanto peso assim, né, em relação a, vamos entregar ele para eles, mesmo a gente só se conhecendo pouco. Eu acho que A para minha, mim é válido. a minha crítica maior a esse episódio é o tempo de tela. No sentido de que valorizaram tanto esse relacionamento, mas tanto. O episódio tem 1 hora e 20, ó. Eu acho que Hum, 1 hora, eu acho que mais ou menos uns 50 minutos foi só Bill e Frank. certo. Teve 20 minutos de Joel e Ellie, que são os protagonistas, entendeu? Então, Sim. tipo assim, poderia ter reduzido esse tempo e aí trabalhado mais essa amizade, vamos colocar assim, entre Então o foi Frank e o diferente Tess. dos prequels que tiveram.
do primeiro e segundo episódio. Que algumas coisas diferentes do jogo que meio que no jogo não explica. E que Mas contribui explicar. com a história, entendeu? Contribui com a continuidade da série, né? Porque era um prequelzinho explicando como que o Cordyceps na série vai funcionar, como que Isso. foi a pandemia. Era prequel dando ênfase para Tess lá, no sentido. Esse prequel desse episódio específico do Bill, ele é um prequel grande, né? No caso, tem bastante tempo de tela do Bill e do Frank. Tipo, é mais Bill e Frank do que o Joe e a Ellie nesse episódio. Só que tem uma É bem diferença. grande. Esse prequel, ele liga a linha, os tempos, sabe? A linha do tempo do Bill e Frank com a linha do tempo do Joe e da Ellie. Tipo, vai contando a história do passado do Bill e Frank e no final você percebe o que aconteceu com eles, né? E você percebe que quando o Joe e a Ellie chegam lá, né, as histórias se ligam, entendeu? Tipo, as histórias se juntam, entendeu? Assim, é tipo assim, Tá. Só que no jogo é totalmente diferente essa vamos- parte. tipo assim, vamos pegar esses dois personagens que a gente já sabe que vamos pegar esses dois personagens e vamos explicar desde o momento que eles se conhecem, o Bill mais antes, né? Desde o momento que a Fedra passa lá, até o momento que eles se conhecem e até o momento da morte dos dois, entendeu? É basicamente isso, esse arco dos dois, Já vou. entendeu? Entendi. E foca Bom, muito. E aí o que eu tô querendo dizer é assim, se o tempo de tela fosse menor, ele ia aproveitar melhor esse relacionamento. Já que você queria mostrar que os dois, a Ellie e o Joey conheciam os dois, a Tess e o Joey conheciam o Bill e o Frank, poderia focar mais neles, entendeu? Nesse relacionamento deles. E não ficou só entre os dois. E aí, né, beleza. Depois que acontece isso daí, há uma invasão lá tentam invadir a casa do Bill e do Frank. Aí o Bill consegue derrubar os caras tudo lá e tal, e as armadilhas lá também e tal. E aí ele fica ferido e tal, e aí o Frank o Frank cuida do Bill e tal, e aí avança mais um tempo de novo. Aí nisso que avança mais um tempo, eles conseguiram naquela noite lá, porque não dá uma ênfase de como que eles conseguiram resolver aquilo ali. Só avança só. Ele se machuca e aí corta e avança mais 3 anos aí, 10, sei lá. Vai ficando avançando assim no tempo. E aí avança de novo. O, o Frank e o Bill estão mais velhos e tal. E aí o Frank quer mostrar um negócio pra ele lá e mostra uma floresta uma plantação de morango lá que cresceu no meio da plantação lá. E aí nisso que mostra a plantação de morango, os dois começam a sorrir lá, tal. E aí começam a se beijar de novo e tal. E aí não tem mais nada nesse avançado, né? E aí avança de novo. Aí nisso que avança de novo, aí mostra o Frank já totalmente doente, né? O Wesley. Na Aí- verdade, eu acho que foi fora de ordem isso daí. Os morangos, eu acho que foi antes do Bill tomar o tiro. Ó. pode ser. Pode ser. Os morangos foi antes. Porque assim, né, qual que é a cena dos morangos aí que ficou meio estranho? Pelo menos, assim, o box explicando ficou um pouquinho vago. Nessa cena, tipo, dá a entender o quê? Que a Sarah até tinha comentado, depois eu percebi realmente que é isso. Que assim, como tá um cenário pós-apocalíptico, provavelmente eles têm recursos escassos. Provavelmente não, eles têm recursos escassos. Tá Então, fraco, né? assim, o morango da vingar é algo bom, entendi. isso, o morango, provavelmente eles terem. Mas já O tinha Frank ficado até fala cenoura, que pô. trocou a arma pelas sementes, né? Provavelmente tem pouco, né? Então, quando eles pegam o morango, plantam lá e o bagulho nasce, o Bill meio que começa a dar risada, sabe aquela risada tipo, de caramba, a gente tá Felicidade. comendo um negócio que, né? De felicidade. Isso, isso. Aí essa cena tem esse peso. É uma cena bacana, né? Tipo, mostra que, caramba, a gente tá comendo um bagulho que nunca comeu, tal. Nunca comeu, não, que faz muito Faz tempo que a gente tempo. comeu, né? Faz muito tempo, pelo que eu Mas, entendi ali. mas eles Por estão aí vai. Ah, competindo. Eles já eles só competindo. foram pra cama uma vez só. Ah, não, o morango. É o morango. Então, Aí beleza. mas eles já Aí troca pra estavam cena comendo. do.
Da cena do Joel, que eles se encontram lá com a Tess, tudo, o Joel, no final, quando ele tá indo embora junto com a Tess, fala, ó, aqui é um lugar bacana, tranquilo e tal, mas assim, soou até como se fosse uma Manutenção. ameaça. A questão é que aqui, vocês provavelmente né, vão ser atacados, alguma coisa do tipo que ele falou, né? É, Por ladrões, saqueadores. vai ter E manutenção, aí o né? Bill fala, a gente vai estar preparado quando isso Vocês acontecer. estão me Tô ouvindo? te ouvindo, tô te ouvindo. Então, o Joey fala que as cercas lá não vão durar para sempre, né? Mais ou menos isso, né? A Claire vai É, e tal, tem que fazer manutenção, tem que trocar e tal. aí ele fala que provavelmente vai vir saqueadores, né? Por aí vai. E aí o Bill fala que eles vão estar preparados, né? Porque ele não estava querendo ir para onde o Joe e a Tess estavam, Tá. que é onde estava com a Fedra e tudo mais. É em Boston, né? Aí Ah, então beleza, aí avança o tempo, né? Dos morangos, e depois vai lá para a parte que o Bill, eu não sei o que o Bill tava relutante lá com alguma coisa do Frank, né? Eu não sei exatamente. Eu não sei a ordem exatamente que foi. Enfim, aí tem a parte que o Bill toma o balaço lá dos saqueadores, né? Porque os saqueadores vêm, né? Eu acho que não consegue entrar, porque tava um monte de armadilha, era cara pegando fogo, cara tomando tiro na fuça, tudo caindo nas armadilhas do Bill, né? E teve um do outro lado lá que acertou um tiro nele. Aí nessa parte o Frank traz o Bill pra dentro de casa, faz lá um curativo, né? E aí o Bill fala, ó, cuida aí, né? Como se fosse morrer, né? E o Frank fala, não, você não vai morrer, que não sei o que e tal. Aí beleza, aí passa o tempo. Aí nessa que passa o tempo, tem alguém meio que sentado na cadeira de rodas, né? E nessa hora eu até pensei que fosse o Bill, mas da hora que vira a câmera, né? É, Mostra que é o Frank que tá na cadeira de rodas, né? Aí o você fica, Vitor caramba, o que aconteceu, né? O que aconteceu com o cara? Aí vai avançando, né, um pouco, mostra que o Frank tá bem debilitado, né, meio que perdeu o movimento das pernas, né, e dá para perceber que ele tá meio que perdendo o movimento dos braços, né. Não fala exatamente o que eles têm na série, né? mas pelo que eu vi, ouvi falar e o que eu suspeitei na hora que eu vi o, o episódio foi que ele tava com alguma doença degenerativa, né, que perde o movimento ali das pernas, dos braços, eu suspeitava que era tipo como se fosse um. Eu esqueci o nome da doença. Não é Parkinson, né? É uma outra coisa. Mas enfim, não tem cura. E ele não ia conseguir se tratar com aquilo, né? Aí Aí, história vai, história vem. Ele fala, ó, eu, prefiro né, morrer. mostra. Tipo isso. Eu quero morrer. Esse vai ser o meu último dia, né? Ele dá a ideia pro Bill, né? Fala, ó, tem esse monte de comprimido, você coloca isso tudo na minha bebida e já era, né? E aí o Bill fica chorando, né? É um bagulho pesado, de fato, tipo, você vai matar ali a pessoa que meio que você ama, né? E tipo, Então, você vai matar, né? Você vai ter o ato ali de matar a pessoa que você ama, só que é a pessoa que tá desejando isso, né? Tipo, é, e é um impacto. enfim, ele fala isso pra ele e fala que queria ter um dia bom com ele, né? Tipo, ele quer que ele cozinhe pra ele, que ele casar, exatamente, quer vestir uma roupa bonita, tal, por aí vai. E à noite ele quer morrer, né, dormindo junto com ele, né, nos braços dele, tipo isso. isso aí. Ah, Vocês concordam Como eu comigo imaginei. talvez, que talvez toda a construção dos dois é o que faz dar mais peso a essa cena em específico? Sim. sim, o Então, não episódio, necessariamente. O episódio é focado no romance dos dois. Romance Não. E e essa aí morte. isso é ruim. Só que não é uma série de romance, mano. Tá. Tá. Tipo assim, be- é, aí talvez deixa eu só, eu vou finalizar para a Só gente concluir. conseguir argumentar melhor. Aí o Box dá a opinião dele, eu vou dar a minha, e o Wallace dá a dele também, no que ele entendeu no todo o contexto. aham, Acho que fica melhor assim, né? Opa, pode ir. Bom, então vamos lá. Aí beleza, aí ele faz isso, né? Aí eles vai, escolhe a roupa, casam, né? Vai mostrando a cena. Tem toda uma construção, né? Dessas cenas. Né? São cenas bem construídas, né? A atuação também tá boa, não é nada forçado.
Essa né, série, ali. mano, falar que não é bom, tipo, no sentido cinematográfico, A série é muito bem é dirigida. errado. O cara que É errado. dirigiu isso daí foi o cara que dirigiu Chernobyl, velho. Se vocês não assistiram essa Mano, série, já eu assisti. recomendo, Chernobyl hein? é top. Chernobyl Você assistiu, né? O bagulho é muito bom. Você assistiu, Wallace? Não. vai, Assiste, cara. Eu assiste. recomendo, viu? A Chernobyl é a história real mesmo, tá? Do que aconteceu lá em Chernobyl mesmo. Não é nada de Ficção. fantasioso nem nada, não. O bagulho é É, baseado ali. Enfim, é o mesmo cara que dirige a série atual do The Last of Us. Aí, beleza. Tem a cena, né, deles. A cena com a roupa, né, casando. Aí tem a cena do Bill fazendo o almoço, né? Eu não sei se tem mais alguma cena por fora do Joe e da Ellie nessa parte, nessa altura do campeonato, eu não lembro. Não tem nada. Nada, 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 Bom, nada. aí beleza. Aí vai pra cena que eles estão comendo, né? Claramente o Bill ali tá triste, mas tá tentando meio que aproveitar o momento, né? Aí beleza. Ele chega na parte do fim da refeição, né? Então vai tomar Aí o ele vinho, vai né? lá, isso vai tomar o vinho ali, né? Pega o comprimido, amassa tudo, né? Uma penca de comprimido, aí ele joga tudo dentro do vinho, Ó, né? Do copo. Né? Ele coloca o vinho no copo e joga os comprimidos no copo. Aí o Frank fica olhando aquilo, né? Aí ele pergunta: tem certeza que tem o suficiente aqui? Aí o Bill fala que sim, né? Aí beleza, ele vai lá, fica não sei o que, saúde e bebe, né? aí os dois Aí morrem. ele meio que dá uma travada ali, porque ele fala que, tipo, pô, ele achou meio estranho porque o Frank também tomou um copo de vinho, né? E aí fica aquele impasse. Eu já tava meio que suspeitando nessa hora também, mas aí o Frank fala, tipo, quando que você colocou na garrafa? Aí ele, quando eu fui pra cozinha, alguma coisa do tipo. Né? Ou seja, o Bill ele não só colocou no copo dele, ele fez aquilo na hora ali. Provavelmente ele nem ia falar pro Frank. Eles iam subir, iam dormir e o Frank ia morrer consequentemente, mas o Bill também, porque ele colocou na garrafa o comprimido. Aí ele falou, tá, mas você colocou o suficiente? Ele falou, meu, aí deve ter comprimido o suficiente para derrubar um cavalo, né? E ele falou, ó, eu já tô velho, eu já vivi o que eu tinha que viver, eu passei meu tempo com você, né? E eu Vou estou perder uma feliz, da eu minha estou vida, então. satisfeito. Tipo isso, eu tô feliz, tô satisfeito. Aí o Frank falou, pô, eu não concordo com isso, mas acho romântico, né? Brincou, né? Eu acho romântico. E aí, e aí acaba a Aí história. isso, aí eles vão lá pra cima, né? E aí, enfim, corta pro Joe e a Ellie chegando na cidade do Bill, né? Aí é nessa hora que você entende que assim, quando eles chegaram lá, eles provavelmente já morreram, né? Hum, Aí o Bill e a Ellie entra dentro da casa, né? Aí Joey. a Ellie vai, o Joe e a Ellie, né? Isso. O Joe e a Ellie Hum. entram dentro da casa e aí eles ficam vasculhando a casa, né? O Joe fica chamando o Bill, né? E aí a Ellie acha uma carta, né? E aí ela começa a ler essa carta. E a carta era justamente direcionada para o Joel, falando que eles viveram uma boa vida, que não sei o que, né? Que ele não gostava muito do Joel, mas respeitava. E que provavelmente ele estava lendo essa carta porque ele já tinha morrido e o Frank também. E ele pediu para não subir lá em cima no quarto deles, né? Porque eu acho que o Joe até chegou a ir lá em cima, tentou abrir a porta, só que tava emperrada, né? Era isso? Então eu não sei, eu não lembro. Era isso. Tava, acho que emperrada. Aí depois que ele desce e fala com a Ellie fala, ó, a gente bloqueou aqui a porta, não tente abrir essa porta porque provavelmente não vai ser uma cena bonita de se ver, né? Porque eles estavam já em decomposição, né? Ele brinca até que deixou a janela do quarto aberta para ser o cheiro. Por aí vai. Aí eles entendem que ali os dois morreram, né? O Joey fica sentido, porque por mais que o Frank fosse uma pessoa ruim, eles tinham meio que uma proximidade, tecnicamente, né? E o Frank, o Bill, né, na verdade. O Frank, ele gostava porque o Frank era gente boa. Enfim, ele ficou triste, né? Aí tem toda a questão do peso emocional nessa cena, né? E aí eles acham a bateria lá, né? O carro e a bateria que estava funcionando nessa situação, e aí eles pegam o carro e vão embora, né? E aí o episódio fecha meio que
mostrando a caminhonete saindo ali da cidade, se eu não me engano. E aí a câmera meio que entrando um pouquinho para dentro da janela onde o quarto do Bill tava ali, né? Onde provavelmente eles morreram, né? Tava morto. E aí, Aí o episódio acaba, né? E agora, vamos lá, então, vamos às críticas. como eu falei, o meu problema disso aí é duas coisas. O tempo de tela que deram para eles, entendeu? E com esse tempo de tela, nada avançou na série. Entendeu? Porque se você corta todo esse tempo de tela que eles tiveram, não faz diferença, entendeu? É bem o que o pessoal tá falando, de ser um filler, mano. É meio filler do Naruto. Entendeu? Tipo, você pega esses dois personagens e tal. E vai lá e acrescenta um monte de coisa neles lá e tal. Um negócio que no jogo é só sugestionado só. É só falado, ó, ele era meu parceiro. Não é falado se eles eram um casal nem nada. É meio só fala, ele era meu parceiro. E disso fez todo esse episódio, entendeu? E aí, mano, é que nem eu falei no vídeo que saiu. Falei, mano, nem coloca no comentário essas paradas de homofóbico, essas paradas aí. Porque eu não tô indo pra esse lado. Eu tô indo porque, pra mim, se esse episódio fosse separado, tipo assim, a história de Bill e Frank, e aí faz uma série inteira da história de Bill e Frank, mano, ia ser top. Ia ser épico, tá ligado? Mas não é a história de Bill e Frank, é The Last of Us, entendeu? Então, tipo, eu achei que forçou, Entendi. entendeu? Forçou demais, entendeu? Tipo, essa parada, entendeu? Não do relacionamento, é que nem a gente falou, pô, os atores atuaram demais, as cenas são muito boas, os cortes e tudo é da hora ali, falando de forma cinematográfica, mas na questão do episódio, e dá um downgrade, Wallace, que você não imagina, mano. O negócio tava vindo numa velocidade, tava vindo num padrão, num gráfico crescente. E aí, de repente, mano, quando vai pra esse arco do Bill e Frank, cai de uma vez, tá ligado? Tipo, não existe. Nem arma mais o Bill pega. Mano. O Bill pega na arma no começo do arco dele e naquele momento que começou a invadir. Depois já era. Não tem mais. É, aí teve gente que falou, não, mas quiseram aprofundar no relacionamento dos dois e tal. 20 minutos de tela você aprofundava nisso aí, e aí depois você cortava pra história do jogo de novo, entendeu? Esse é um dos maiores questionamentos que eu tenho. Você coloca ali, beleza, eles se encontraram, tal, tiveram um relacionamento, papapá, viraram um casal. Que eu pensei que ia acontecer isso, porque chega um momento desse arco que os dois treta, os dois brigam, né? O Bill e o Frank brigam lá e tal, porque o Frank quer fazer amigos e Que tal, aí, e o Bill, que e o aí Bill não. era para ser a parte Que o Frank ia do embora, jogo, né? que o Isso. Frank ia Aí, embora, e aí vamos, tchau, já era. aí vamos descambar pro jogo de novo. Vamos descambar pro jogo de novo. Vamos fazer a história do Bill encontrando a Ellie e o Joe e indo atrás da bateria lá dentro da cidade dele. Eu achei que se fosse assim ia ser bem melhor, entendeu? Porque, meu, essa construção do relacionamento da Ellie e o Bill, a gente não vai ver na série, entendeu? Quem não jogou não vai ver. E tinha esse relacionamento. O Bill encontra com a Ellie. A Ellie conhece o Bill. Os dois têm as treta dele, tem as picuinhas dele e tal. O Bill encontra o Frank pendurado lá, enforcado, porque ele se matou, porque um infectado mordeu ele e Aí tal. mudaram até a morte do cara. O Bill vive, o Bill não morre. Quem morre é só o Frank. E aí morre os dois. Então, tipo, Isso aí. essas mudanças aí meio que não me deixou à vontade, sabe? É aquela, mano. Se eu critiquei o Resident Evil de ter mudado um monte de coisa do jogo, eu vou criticar quando mudar também. Uma coisa é o que tinha antes. Uma coisa é o que aconteceu no primeiro episódio, o que aconteceu no segundo, que mudou muita coisa assim do que era o jogo. Mas não tirou a essência do negócio, manja. Tá, saquei. Mano, teve canal aí, eu vou falar aqui, qualquer coisa eu corto depois. Que nem o Ei Nerd mesmo. O Ei Nerd chegou e colocou assim, que o The Last of Us é focado nos personagens.
Pô, que The Last of Us ele jogou, mano? Vamos dizer que é focar nos personagens, mas não em todos os personagens, pô. O Até personagem nos que morreu, será? nem, entendeu? É focado nos personagens, sim, mas qual personagem? Ellie e Joel, ponto. Os outros, eles fazem parte da trama. Só isso, Sim, velho. pelo que eu entendi, o Bill é importante, porque sem ele vocês estavam mortos Sim, sim. no jogo. É, é aquelas coisas de tipo de puzzle de RPG, manja? Que você tem que fazer Uhum. tem que fazer as missões. É mais ou menos isso. Tem a missão de achar bateria. E aí o NPC que vai ajudar na missão de achar bateria é o Bill. Saquei. Entendeu? Essa é a parada. Mas aí quiseram dar um protagonismo para uns personagens que a gente sabia que ia morrer. Entendeu? Não Hum, os dois, né? O Bill ia morrer, né? Então, essa é a minha maior crítica disso aí. A maior crítica é que esse episódio virou um filler. E aí, outra coisa também que eu fico pensando, só que aí a gente só vai saber daqui pra frente, é que, se eu não me engano, são 8 episódios. Se eu não me engano, são 8 episódios. Esse episódio tinha 1h20, onde 50, 45 minutos aí de coisa foi focado no Bill. É que, mano, por mais que seja muito gameplay de você matando zumbi, tem muita história no The Last of Us, mano. E aí, nesses 8 episódios, eu tô com receio de começar a correr pra entregar o negócio, manja? Isso também é um pouquinho do meu medo. O meu receio maior é esse. Tipo assim, se mesmo com esse episódio, eles não correr e entregar bonitinho no final lá, tudo que tem pra acontecer, eu vou falar, beleza. Mas se não entregar, mano, aí que eu vou ficar mais bravo ainda. Que eu vou falar, pô, mas colocaram esse negócio aqui, mano, no meio aqui, sem necessidade e depois tiveram que correr com o negócio, entendeu? Sim. Provavelmente o Bill falou a mesma coisa. É isso que eu mais fiquei mais pá, entendeu, mano? E aí, fala vocês aí. Vai aí, Wes. Tá. Você quer falar primeiro, Wallace? Ou eu posso. Cara, pode falar, pode falar. Tá, vamos lá. Assim, eu vou já dar um contexto geral da minha visão, tá? Pro episódio e para séries no geral. Conforme eu analiso, assim, geralmente meio que faço uma análise para ver se a série realmente falhou em algum ponto ou não, né? Se foi boa ou não, né? Pelo menos no final de tudo. Eu não gosto muito de analisar por completo se a série foi boa ou não, né? Até então, porque não acabou os episódios. Mas assim, geralmente as séries boas, né, tem um período de ação, um período de, de tranquilidade para contar mais as histórias, né, de personagens, por aí vai. Né? E tem formas também de fazer isso, né? Por exemplo, tem séries que às vezes focam muito na ação no início, ou no final, ou no meio, enfim, tem algum ponto que sempre tem mais ação, né? E outros que é mais contar história, né? Um momento de tranquilidade, meio que pra você dar um respiro, tipo isso. Eu, particularmente, eu gostei desse episódio, tá? Eu não achei que ele foi ruim, tá? Eu tenho umas divergências aí também no episódio que eu não gostei em alguns pontos, mas assim, no geral foi um episódio que eu achei muito bem construído, né? Ele tem um tempo de contar a história do Bill e do Frank muito bom, né? E assim, eu concordo com o Box que deveria ter um pouco menos de tela também, tipo, em contar a história do Bill e do Frank, tipo, beleza, né? Mas o meu principal ponto foi que, mudaram o final do, do fim ali do Bill e do Frank, né? Como se dizer assim. Porque o Frank, a minha principal ponto foi que assim, não encontrou a Ellie, tá ligado? Não encontrou a Ellie. Então O não Bill teve não aquela tá. coisa marcante do Bill meio que tretar com a Ellie, que aquilo me fez falta, né? Eu até vi o vídeo acho que foi o Enerd que comentou isso. Isso ou foi outro canal, não sei se eu vi. Eu concordei muito nesse ponto, porque assim, era muito legal você ver eles tretando, né? Trocando farpas ali. Foi E isso era. o David Jones. Foi o David Jones? Foi, É, né?
Ele falou isso. Enfim, era muito bacana ver eles meio que tretando, tá ligado? Eu gostava de ver eles porque era engraçado. Era um cara, tipo, já. Um cara velho, né? Tipo, já não sei quantos anos da vida tretando com a criança, tá ligado? Porque a criança conseguia tirar umas farpas da hora dele ali. E isso era muito bacana de ver, tá ligado? E o Joel meio que sem saber o que fazer ali, tá ligado? Meio que falando, ele para com isso, que não sei o que e tal. Era meio que um Enfim, gol que as crianças tocavam a bola na porta da é, garagem. é o vô mal-humorado, né? Eu achava muito legal isso no jogo. E na série não teve nada. Não teve nada disso. Tanto que o Bill morre na série, né? E no jogo ele não morre. Ele, ele meio que fica sozinho na cidade, né? Ele ajuda o Joe e a Ellie a sair da cidade dele, né? Ir pro objetivo deles. E ele fala, dá um fora da minha cidade e não volta mais aqui. Naquele sentimento de tipo, pô, eu vou continuar sozinho aqui, tá ligado? E por aí vai. Na série não teve isso, né? Porém, a parte que mostra como foi a interação dele com o Frank, né? Que no jogo teve pouquíssima, você só tem o peso de ver o parceiro dele morto ali, né? Você sente que no jogo, pô, ele sentiu aquela morte porque era um amigo dele, né? Quem não percebe, eu não tinha percebido na época que ele era gay só pelo comentário dele, né? Porque no jogo ele fala, eu tenho um parceiro que eu me importo muito e que eu não consegui proteger, tipo isso. Eu também não tinha percebido. Aí não tinha percebido, eu passei por cima disso. Tinha gente que fala que percebeu ali na hora. Na verdade, assim, eu achei um pouco estranho, mas eu falei, não, não é isso, né? Mas enfim. E essa parte que mostrar qual foi a interação deles dois, eu achei bacana, achei da hora, né? O meu principal ponto é, se tivesse mantido essa história, né, de alguma forma e colocado esse final dele encontrando a Ellie e o Joel, né, É o metade do episódio, sei lá, deles interagindo, matando alguns infectados, eu acho que o episódio ia ser perfeito. Tipo assim, é, dava pra ter reduzido um pouco, tá ligado? Eu achei que ficou muito da hora o episódio em si, deles se conhecendo, mostrando, tendo a carga emocional, por aí vai, né? E, enfim, se tivesse isso e tivesse a parte dele interagindo com a Ellie, eu acho que o episódio ia ser muito foda. então, Muito foda mesmo. o Só episódio que só assim, bom, né? O episódio é bom, mas para ser sim, perfeito faltou isso aí. exato, exatamente. Eu Isso gostei do episódio. Eu acho que tá com foi um episódio bom. Pra mim foi um episódio bom. Tipo, na minha opinião, foi um episódio da hora pra mim, tá ligado? Aí, beleza, se fosse dessa forma que eu falei com a Ellie, meu, ia ser perfeito, ia ser foda, tá ligado? Agora a questão é, como foi esse prequelzão, eu não tenho problema, beleza. O meu problema é entrar na questão do box também. Se eles começarem daqui pra frente, não contar a história de uma forma tranquila, toda a história do The Last of Us. Eu discordo um pouco do boxing em sentido de história, eu acho que talvez não tenha tanta história assim para eles encaixarem ao longo de 8 ou 9 episódios, eu não sei quantos episódios são no total. Eu acho que assim, o jogo, pelo menos quando eu lembro, quando eu joguei o jogo, era muito mais você andando. A maior parte do jogo, né? Tipo, sei lá, se era 200 horas de jogo, uns 150, eu nem lembro quantas horas totais são. Era mais você procurando coisas, né, explorando, andando, as interações do Joe e da Ellie ali, que assim, se fosse só colocar isso na série, fica meio monótono, né? Agora, a questão da história, eu não lembro se tem tanta história assim para você criar episódios com base nela, assim. Ainda mais se todos os episódios seguiam 1h20. Eu acho que não tem tanta história assim, não. O segundo Então, assim, episódio não para teve mim, 1h20. O segundo episódio. eu sei que teve um que não teve mesmo. Eu acho que foi só o primeiro, né, que foi grande, e esse do Bill, Esse né? do. Eu acho que assim, se forem seguir ao longo dos episódios com base nesse variando de 40 a 120, eu acho que dá para contar toda a história tranquilo. Mas se não forem fazer isso e forem começar a rushar, aí entra nesse ponto que assim, realmente, se fosse para começar a rushar, tinha que mudar esse episódio do Bill para tentar encaixar toda a história, né? É nove Por aí episódios. vai. Assim, a minha posição final foi um episódio da hora, foi um episódio bom, teve uma carga dramática da hora, emocional, toca ali e tal. Enfim, e para mim foi tranquilo em relação a, a toda a construção, né? Só que poderia ter sido melhor, bem melhor, inclusive,
colocando a Ellie pra interagir com ele, né? Eu acho que não precisava colocar o Byaku que nem no jogo, né? Porque no jogo eles enfrentam o Byaku junto com o Bill. Tá. Que eu tenho quase certeza que o Byaku vai aparecer no episódio final, ou no Eu acho penúltimo, que né? esse é bom. E por isso que eles não quiseram. Talvez possa até ter tido esse. Eu acho que meio que pode ter sido até um dos motivos dele ter mudado o episódio, né? Também. Mas enfim, eu acho que Ele acha. para a série em si, não foi um ponto tão negativo assim que nem o pessoal tá comentando, pelo menos o que eu tô vendo, tá ligado? Eu acho que o pessoal tá muito levando pro lado da teve lacração, que não sei o quê. Pra mim, esse negócio de lacração não aconteceu tanto, foi até que natural nesse ponto. Mas eu acho que poderia ter sido melhor em questão da história do jogo. Eu acho que poderia Então, ter sido então, perfeito o episódio. Ó, indo pra pra mim. indo rapidinho, duas coisas. Primeiro, o Wesley chegou a comentar, eu acho que foi o Wesley, falou assim que ver os dois se beijando lá e aquele lance lá todo lá deu uma sensação meio ruim, né? Dá uma sensação, sei lá, de estranheza, porque assim, Não, novamente, para quem tá assistindo esse vídeo, eu não sou homofóbico, pelo amor de Deus. É porque, eu vou assim, me cai um pouquinho no vale da estranheza ver homens peludos beijando, sei lá, me dá um negócio estranho, sabe? Tipo, É só não, falar deixa que eu você explicar. é hétero e aí isso é uma estranheza, normal. Então, sei lá, eu pode ia ser falar, isso. É uma sensação eu assim. ia falar agora. Eu acredito, tá? Eu não, eu não sou gay, mas eu acredito o seguinte, que Você é a mesma, acredita que você não é gay? não, Entendi. é a mesma estranheza, Você Não, não tem certeza. é a mesma Desculpa, cara, estranheza, pode continuar. é a mesma estranheza que eu acho que um cara homossexual vai ter de ver um casal hétero fazendo o duas. que eles fizeram. Entendeu? Eu acho que, Isso, tipo isso assim, aí. não tem como falar de homofobia nesse Eu sentido. não entendi, Box, desculpa, recapitula aí. É assim, a mesma estranheza que você disse que teve, provavelmente um homossexual vai ter de um casal hétero também fazendo as mesmas coisas, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Pode ser. Eu acredito que seja o mesmo sentimento, sei lá. Por isso que eu acho É, que não cabe esse negócio de homofobia nesse sentido, entendeu? Eu acho que não, cabe não. ninguém estranhar. Mas enfim, aí, e outra coisa que eu falo sobre o pessoal falar, teve lacração e tal, é no sentido do que eu também não sei se tem e tal. Na verdade, eu tô meio em cima do muro nesse sentido, mas tipo assim, o que eu vejo assim muitos falarem é tipo assim, qual é o propósito de você pegar uma série que tem um outro foco e colocar totalmente o foco nesse sentido, entendeu? Colocar um episódio praticamente inteiro nesse sentido. Entendeu? Então, tipo assim, eu não sou muito de falar Então, a pessoa que pensa que é de um jeito ou de outro, entendeu? Eu acho que, tipo assim, discordar nunca é ofensa. Eu discordar de você, você discordar de mim, não vai ser ofensa nem pra mim e nem pra você. Mas, tipo assim, eu acho que é nesse sentido, assim. Eu não acho que teve lacração, eu só acho que teve no sentido. Porque, tipo assim, a gente já sabia mais ou menos da história dos dois e tal. Eu só acho que deu muita ênfase nesse sentido, entendeu? eu acho que o ponto principal foi que deu muito tempo de tela pra eles, sendo que eles morreram, né? Foi É. assim, foi um episódio meio que poético, eles quiseram meio que fazer um negócio meio que Mas eu acho poético, né? por isso que eu tô Contou falando. toda a história do início, do fim do relacionamento, e as pessoas chegando lá e descobrindo que eles morreram, né? E por aí vai. Por isso E que aí eu você fica com o sentimento de tipo, porra, o episódio girou em torno de pra nada, não avançou em nada. Mas assim, essa questão de não avançar em nada, pra mim, pelo menos, é, não é só avançar na história no sentido de contar a história do Joe e da Ellie, né, do jogo principal. É mais contar a história dos personagens também para você conhecer. A série tem esse propósito, entendeu? Eu discordo um pouco desse ponto. A série não avançou, que não sei o que e tal. Não, beleza, não avançou, mas contou a mostrou. história de outro personagem. Foi interessante. Para mim, não tem Então, problema nenhum. Então, mas era um. não Eu mostrou vou os pegar esse talentos dos gancho aí, dois. Oi? eu vou pegar esse gancho do Wesley aí, mano. Pode pegar. Porque, porque é realmente, tipo, Fica à é, vontade.
Foi o que o Bill disse. Eu vou ó, é, pegando um contexto de que É, são coisas que saiu do jogo, né? hum. Saiu do jogo a ideia toda. E a série quer contar uma história, sim, diferente do jogo. Porque a gente pode falar que a câmera tá igual, que a ambientação tá igual, que sei lá o que tá igual, mas eles estão contando outra história. Já é perceptível isso. Então, Eles é estão esse o contando ponto. outra história. Porque, ó, já não tem os pólen lá, j- já tem a conexão do Avatar, É. já tem, é, A já tem conexão um Bill neural. morrendo de outro jeito, Não, o Bill e nem já morre. tem moronguinho do Nordeste, já Uhum. tem. Coreia Então, do Nordeste. É eles muita estão contando mudança, outra manja. história, entendeu? Não é o mesmo The Last of Us. Não, É não, outra não. história. Assim, Tipo assim, tipo assim, é um multiverso. Esse daí é o The Last of Us da Terra 2. Então, aí entra um não, negócio. eu não acho que Eu seja não assim. tô falando que o Wes, eu não tô falando Tipo que o assim, Wes não tem como você contar a mesma história, tá ligado? É o que eu tô querendo dizer Não, desde o não, não. começo. Se foi. você pega, você O, pega qualquer releitura, nunca vai ser igual, o, entendeu? Oi. Sim. o que eu acho é assim, você fazer mudanças pontuais e tal, 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 eu entendo, entendeu? Mas tipo assim, tem duas coisas que eu vejo assim. Tem o cara que é muito fã do The Last of Us, que aí não consegue criticar nada do The Last of Us. Uhum. Você vê muito. Isso eu só tô falando do The Last of Us, mas de tudo. Tem cara que defende os filmes do Resident Evil, cara. Tipo assim, É, É, por gostar tanto de Resident Evil, fala, pô, os filmes são bons pra caramba, não sei o quê. Então, tipo assim, tem esse cara que é muito fã e não vai conseguir criticar. Tem outros que não querem sim, de criticar, fato. estão com medo de ser cancelado também. E É. tem, e tem aquele bagulho que, tipo assim, que eu tô percebendo na série, que eles estão desconstruindo o The Last of Us, mas não de uma vez. Tá meio que aos poucos, tá ligado? Cada episódio tem uma desconstruçãozinha do The Last of Us do jogo, entendeu? Então, sim. tipo assim, se eu criticava um Resident Evil da vida, eu vou criticar quando fizer com o The Last, pô. E querendo ou não, esse Não, episódio foi uma desmontagem da bexiga da história do. Tipo assim, é pra aprofundar na história do Bill e do Frank. Mas aquela história não é a história do Bill e do Frank do The Last of Us. Entende? é outra história, Se sim. é pra aprofundar a história do Bill e do Frank, então aprofunda a história do Bill e do Frank. Não muda a história do Bill e do Frank. Entendeu? Entendi. Então, tipo assim, Entendi, entendi. aprofunda, vamos aprofundar. Pega lá a Fedra entrando lá e o Bill se protegendo. Pega lá eles se conhecendo. Tudo igual, eles se conhecendo. Pega eles na cama também. Eles na cama, eles tendo coisa, tal, tal, tal. Aí não tem um momento que teve uma treta lá? Aham. E chega mais ou menos no meio assim, tem uma treta. A partir daquela treta É, você volta. Você volta. peraí, eu não consigo ouvir a frase no meio. Pera. É. Então, chegou ali naquele momento ali, você volta a contar a história igual do jogo. Igual não. Igual, quando eu falo igual, não é idêntico. Começa a voltar pro negócio. Entendeu? Sei. Aí, Eu entendi vocês, pô. O quando que eu naquele tô momento não querendo dizer voltou, quando naquele momento não voltou, eu já falei, ih, mano, aí já estão viajando. aí já tá Então, diferente. assim, É, o que- eu não acho que Vamos a série aprofundar, tá pegando um caminho tão diferente assim, né? como Eu acho não, que eles velho? estão. A história dos caras, Calma, calma. o do Bill é permanecer vivo. E o Frank morrer Não, enforcado. não, não, se for pegar essa parte específica, de fato mudou e mudou bastante. Esse foi o episódio que mais mudou, né, em relação aos outros dois últimos. Mas assim, vamos colocar da seguinte forma. A série geralmente séries, quando é adaptação, eles podem fazer, né, umas mudanças aqui e ali, né? De fato, tem que ter, porque assim, senão, por exemplo, as pessoas que jogam o jogo, né, não vão sentir impacto não, elas meio que já vão saber o que vai acontecer. Essas Quantas pessoas mudanças jogaram esse servem, jogo? essas mudanças servem justamente para você meio que interpretar que os próximos episódios pode acontecer alguma coisa que você não sabe, né? E assim, você tem que entender
que o avanço dos próximos episódios pode ter algum evento para te surpreender. Então você meio que fica incentivado a continuar vendo, né, também. Obviamente, tem gente que prefere que siga a mesma linha, né? Mas assim, se for para Não, seguir a mesma linha à risca, não né, precisa ser sempre... idêntico. Oi? Não precisa ser idêntico, mas, meu, essa mudança é Sim, muito. sim. Ô, Wesley. Sim, essa parte eu concordo, que essa mudança realmente poderia ter sido, que nem eu falei, eu gostei do episódio, eu achei bacana, né, todo o contexto e tal, mas assim, se tivesse a parte da Ellie pegando no final ali, para mim ia ser tranquilo, ia ser perfeito. O meu ponto é esse também, que mudaram bastante essa morte, né, a morte do Frank e a morte do... O Bill nem morre, eu tô falando disso, mas ele morre. Mas mudou muito, ficou muito distante, né, eu até entendo. Mas assim, a construção do episódio foi tão boa pra mim, né, foi tão bem dirigido que pra mim não teve tanto impacto. Eu achei um bom episódio. Então, assim, beleza, mudaram essa parte, mas de qualquer forma, no jogo ele segue em frente, o Bill fica pra trás. Então, tecnicamente, não tem tanta alteração assim. Mas Não, o episódio em si, mas se não é um não. episódio adaptado. Entendeu? Mas tem que concordar com a gente que não é uma adaptação. Não, é uma adaptação, pô. É uma adaptação, pô. Não, esse episódio não. Lógico que é. Eu acho que Não, é é. uma releitura. É uma releitura Não, da. não é uma releitura, é uma adaptação. Não mudou. Tipo assim, mudou a questão do final, mudou. Mas todo o contexto não existia ainda. Foi uma adaptação. Então, é tipo assim, eu peguei uma fagulha, que foi, ele era meu parceiro, e transformei num relacionamento inteiro. Sim. Entendeu? Eles Não meio que existe. construíram. Na verdade, eles não colocaram. Eu acho que o criador do jogo, ele mesmo falou: Ó, eu não coloquei isso no jogo porque a mecânica de jogo não permitia, né? Não ia ter como eles mostrar a história. Mas isso meio que já estava desenhado, pelo que eu entendi, por Não, eles. Entendeu? é, Gana. Não tava. Não tava. Não, o criador falou. Tipo Vai assim, quando falar. você cria um Ele tá jogo, você envolvido na escreve a série. história do jogo, certo? Ele tá envolvido na série. É claro que ele vai falar que tava, mano. Ah, aí eu não sei, mano. Aí eu não posso falar no que Aí ele tava falando. Ele tá me falando com a palavra dele. Se foi isso ou não, ele só enfim, fez na série e já não dá pra saber. não No dá pra filme, saber. tá? Mas assim, eu acho que assim, é uma adaptação. De fato, a série vai mudar algumas coisas ou outras. Eu já tô esperando mudança de acontecimentos mais pra frente, assim, eu suspeito que vai mudar, né? Mas Então, mas. que eu espero que não seja tão distante assim, porque tem pontos chaves, sabe, do jogo, que você quer ver adaptado. Tem outros pontos que eles vão querer mudar justamente para surpreender quem já jogou, né? E para quem não jogou, vai ser um acontecimento normal, entendeu? Ele quer pegar os dois públicos, entendeu? Porque imagina Então, assim, mas, eles vão fazer sempre tudo à risca, você já vai saber o que vai acontecer, tá ligado? E eu concordo com um ponto que assim, o episódio poderia ter sido muito melhor. Para mim era isso, entendeu? Tipo assim, eu vou ter que concordar com vocês, e pelo que vocês explicaram, esse episódio é destoante dos outros dois, sabe? e do jogo. Tipo, E do jogo também. Sim, ele é destoante, ele é o que mais muda em questão de história dos não, outros não, dois, eu digo no sentido de de eventos, acontecimentos. é, de eventos, acontecimentos. Eu sei Ele é que muito aí destoante. já entra, tipo assim, mas aí a troca, né? Não, Opa, calma aí. não a troca no sentido de. Mas aí também é a troca no sentido de qual entonação que eles querem dar, do que a direção quer dar. Isso antigamente era mais dramático no sentido de olha o quão o ser humano é ruim, né? Essa é o que me passou os dois episódios. E nesse foi, olha como o ser humano pode ser bom ainda, no mesmo contexto, entendeu? Meio que isso. É a mesma realidade que eles estão vivendo. Exato. Tanto que tem no decorrer dos anos e coisa do tipo. E aí você tem essa troca, né? Tipo, meu, o ser humano é ruim, porque ele tá no apocalipse, ele faz coisas absurdas, né? Mas Pode ser bom. olha isso daqui. Olha isso daqui. O cara vai lá e salva a vida do outro e Então, mano. leva o Mas, cara mano, pra tomar um vinhozinho e mano, tal. mas isso Então não há uma é The Last of possibilidade. Us.
É a série do The Last of Us, velho. Não tô falando do The Last of Us que a gente conhece, não é isso, mano. Eu sei, É mas isso que eu tô querendo dizer. Xbox, aí o que eu tô A série falando mostrou um negócio que não é o negócio. Entendeu? é. Não, eu entendi você, mas o que eu tô falando, que eu acho que não sei se tá ficando claro, é que, ok, não é o jogo The Last of Us, mas é a série. E aí a série é isso aí. E isso. E aí, quando eu critico de colocar um personagem que não existe, eu também vou criticar quando coloco uma história que não existe. É, ok, mas eu acho que criticar uma história que não existe, eu não sei se é tão. Sabe, é que é eu porque tô falando de mim, tá? Eu tô é falando que que nem. Então, eu eu entro repito no de novo personagem. nesse ponto. Tipo, desculpa, Wallace, mas eu repito de novo nesse ponto. É aquilo. Eles não colocaram isso no jogo, porque não tinha como, né? Fazer um flashback só mostrando o Bill e Frank junto, tá ligado? Mas na série, como é voltado só pra assistir e não jogar, não existe mecânica de jogo pra impedir isso, eles quiseram colocar a história, entendeu? Mas não é porque eles quiseram que eu tenho que gostar. Oi? Não, não, de fato não. Eu Mas, Ok, mas é aquilo, caramba. tipo, não é por causa disso que não é The Last of Us, tá ligado? É o que eu tô querendo dizer, o que eu tipo, tô querendo dizer. é o The Last of Us, The É o, Last é of o- Us série, e não The Last of Us jogo. sim, mano, É, mas aí eu posso falar sobre tudo, então. Eu posso falar que o Wesker que teve na série do Resident Evil não é o Wesker do jogo, é o Wesker da série. E aí todo mundo É, que falou tá errado. eu não entendi na verdade, a linha. O Wesker do Resident Evil. Você já viu? Que parece Vi o Blade. no filme. Não, da série da Netflix. Parece o Não, Blade. daquela série eu nem assisti, mano. Ele parece o Blade. A pessoa que falar que aquele cara ali não tem nada a ver com o Wesker que se conhece do jogo, então ele tá errado também. Hã? pra mim, sim. Entendeu? É que eu tenho um outro tipo de visão referente a isso, sabe? Não, você tem uma visão É, de o- multiverso, Alan, mas não é um multiverso. Eu tô contando a história daquilo ali. não é nem só multiverso que eu tenho. Ó, eu tenho visão também de você, que ninguém vai conseguir contar tipo assim, a mesma história Não em quero que outro seja a tipo mesma de. história. Se você prestar atenção, Alan, eu falei o quê? Foca sim na história dos dois. Foca. Mostra a que os dois teve. Mostra blá 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 blá. Mostra tudo. Mas no final, E aí, o Bill 20 fica minutos. vivo. Só que aí, no meio ali, no momento que eles tretam ali, volta de Sei. novo. Traz de novo a história. Porque, meu, se perdeu um negócio que foi construído no jogo, que é muito bom, mano. Que é o relacionamento do Bill e a Ellie. Sei. E o Joe ali no meio, ali, teve que segurar os dois tretando a todo momento, pô. Entendeu? É, nesse ponto eu concordo. Poderia ter sido melhor. Poderia ter sido melhor. Eu tô falando. Mas, É na minha que, pra mim, opinião, não pra mim, mudou tanta coisa assim pra contar o restante da história, tá ligado? Eu acredito que o restante da história vai seguir Mas, normal. tipo, sim, sim. Mas aí o que eu te falo é o seguinte. Existem duas vontades na série, certo? Existe a vontade do cara que jogou o jogo continuar assistindo, e é muita gente, gente pra caramba. Uhum, sim. Tem o cara que assistiu a série jogar o jogo, entendeu? É Tá, uma vida de mão dupla. Quem assiste a série vai falar, pô, essa série aqui é da hora, eu vou jogar o jogo. E quem assistiu, quem jogou, vai assistir a série tá, porque gosta do jogo. É uma vez. beleza. Aí o cara que assistiu a série vai esperar esse romance aí, tio, na hora que ele começar a jogar. E ou aí? ele vai fazer o link, né? Não, Hein? não, mas é. Não, mas. Tá, É mas e uma daí? boa, mas Eu não aqui, entendi o ponto. mas aqui no jogo o Bill continua vivo e na série o cara morreu. Tá, mas o que que tem? Então, o que eu tô querendo dizer é assim, vai ter um vale de estranheza, pode, não vou afirmar, vai. Pode haver um ruído na conversa, entendeu? No bagulho, entendeu? Na interação. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Não, sempre tem Você isso se daí, né? entendeu muito bem, mas beleza. É porque eu entendi o ponto assim, que a pessoa pode meio que se chocar
né? Que tipo, na série foi um ponto e no jogo foi outro. Assim Mas, como mano, assim como eu tô achando, assim como eu, vai ter pessoas que vão passar a jogar o jogo agora e vão falar, pô, mas aqui não tem nada a ver. não mudou. Mas é Realmente vai aquilo. mudar. Então É que nem a o. palavra que você falou é o que eu tô querendo dizer. Mudou. Mudou. Se mudou, é mudado. Se tá mudado, não é a mesma coisa. Se não é a mesma coisa, não é da mesma coisa que eles estão falando, pô. Ah, Se eu mudei, Tipo eu assim, mudei. Se eu mudei, eu mudei. Ponto. Não tem essa. Eu mudei, mas. Não tipo tem assim, essa. Eu mudei. Não. Então, ó, vamos lá, então. Você já leu livros do Harry Potter. Já tem muita mudança. E não é Harry Potter o filme. Em algumas partes, não. Eu acho que. Então, você acha Qual, que qual que é a tá minha ruim maneira? por causa disso? O filme, no contexto geral, é ruim? Eu não falei que tá ruim a série. Eu não é falei que assim, só essa parte aí. Beleza, então só na parte. é, Você acha que ficou ruim por causa da parte. Tá, beleza. eu não Entra falei muito mais num ponto de vista, então, isso. eu não tô Eu Realmente. até entendo. Tem gente que realmente vai querer que seja adaptado de forma certinha, né? Na eu risca, não né? tô nem pra ser certa. Eu não tô Tem falando gente pra ser certa. que. Não, não, então, eu tô citando as pessoas que querem que sejam Quando se à encontrou bem, risca, né? E isso, para essas pessoas eu digo, pô, então por que você não pega ali um compilado das cutscenes, monta, faz um vídeo, pede para alguém fazer e assiste, né? ele não Faz tem nada um a ver. compilado e já é. Filme de Acabou, Last of beleza. Us Tem não pessoas que nem o Box, que gostariam, né, que não ligam de ter algumas mudanças, mas que gostam de ter os pontos chaves da história. Eu, particularmente, me identifico com esse ponto também. Só que eu tenho um outro caminho também. Eu gosto dessas adaptações, mas eu tô meio que aberto da seguinte forma. É, Wallace. Eu tô, eu tô meio que. Agora eu vou ficar caçando palavra para o Wallace evitar. Enfim, eu tô meio que aberto dos outros pontos para meio que assim. Ó, você tá fazendo eu perder a linha de raciocínio, seu cretino. Vai lá. Vamos lá. É, Você vamos lá. está certo. Tá, eu gosto da linha de raciocínio do Boss, de ser adaptado no sentido de, pô, vamos seguir o que tá no jogo, né? Adaptar pra série, bacana, legal. Pode ter uma alteração ou outra, meio que para dar uma surpreendida ali, mas nada muito que altere o ponto-chave, certo? certo. É esse o ponto. Beleza. Eu tô concordando totalmente Beleza, com beleza. você, entendeu? Eu concordo Aí, com você. beleza. Aí, beleza. Aí entra essa minha questão que eu meio que não ligo, né? No meu outro caminho. Se um episódio meio que adapta uma parte, né? Beleza, ele às vezes pode até mudar um pouco mais. Se eu vejo que não é algo que, na minha opinião, não poderia mudar de jeito nenhum, né? Se não for isso, eu não vejo problema. Que nem, pra mim, essa questão deles ter mudado o final da enfim, da morte ali do Bill, beleza. Quer matar o Bill? Mata, mas, mano, sei lá, mano, deixa pra ele morrer lá na frente, deixa ele interagir com a Ellie, tá? É, Interage com a Ellie. Esse ponto pra mim foi um ponto chave. imagina se Só muda que, nesse sentido assim, ó. Em vez deles tomar o veneno e o coisa ficar ruim, no meio disso tudo, o Bill a Ellie e o Joel chegam lá e tal, e aí o Frank e os quatro começam a fazer a pesquisa. E aí depois de ele fazer a pesquisa e tal, aí o cara fica doente, eu tomo um tiro, que seja. E aí morre o Frank e o outro, sei lá, isso. também ficaria legal. Então, Mas eu acho que esse relacionamento da Ellie com o cara que faltou, mano. Faltou e faz muita diferença. daria um peso bem legal, de fato. Eu acho que eu Sim. fiquei dividido pelo episódio ter sido muito bem construído. Tá? É bom, Muito é bom bem dirigido, tem uma atuação foda dos caras. Por isso que eu tô meio relutante, assim, porque assim, de fato, eu gostaria que tivesse a interação da Ellie. Ponto. Ia ser um episódio perfeito. Ia fechar que eu ia falar: caraca, que episódio da hora, mano. Se eles lutassem tal, tivesse a treta ali. Mano, ia ser foda. Porém, o episódio foi bom, velho. Foi bem construído, foi bem Mas você dirigido ali, vai na teve sua a história.
não dá uma baixada na nota? Tipo assim, você vem com a nota 9, 8 e pouco, Poderia ser um 10, 11 e foi um 8, um 7, tipo assim, sabe? entendeu? Mas eu não acho que foi um episódio ruim. Eu não acho. Quando- Igual as pessoas estão falando por aí. Não, eu não acho ruim, eu só acho que se você pegar eles e colocar em sequência, que é o que eles são, você vê que esse daqui dá uma baixada monstra, entendeu? Tanto que aquela. Dá uma baixada porque é uma troca realmente, velho, de visão, ao meu ver. É, É uma outra perspectiva da realidade apocalíptica do que tá acontecendo. entendeu? É uma troca, E aí, sabe? Troca, e troca, e... e Ó, aí vai ter coisa, né, mano? Você viu que teve um monte. Aí entra aquele negócio que eu discordo, que é aquela que eu falo. Pô, todo mundo tem direito de reclamar. não, assim, Discordar não é porque... ofensa. Discordar não é ofensa. Não, Mas aí se alguém chega lá nos IMDB da vida, nos coisas lá e critica a série, aí o cara é taxado de um monte de coisa, é chamado de um monte de coisa, ou é falado que é review bomb, que o cara só tá indo lá pra causar porque teve a cena. mas isso daí tem toda a série, velho. Isso daí sempre tem um Isso é muito errado. pessoal que fica. Criticando, claro, pode ter que, gente que pra escreve mim, na internet lá e falou, vamos fazer um review bomb, pode ter. Mas, meu, nem tudo é perfeito, pô. Vai ter pra gente mim é que aquilo, você tem que... eu acho que você tem que ver a arte pela arte em si. Entendeu? Vocês estão falando de série, vamos falar de série. O que ocorreu na série ali, pode ser que atrapalhe? Pode ser. Mas foi um bom episódio na sua totalidade? Ok. É isso então, mas que vai importar como entretenimento, no aí, caso, né? aí é que entra o que eu tô comentando. Teve uma nota muito baixa esse episódio em relação aos outros. Entendeu? Aí, o porquê que fizeram isso, eu não sei. Eu acho, na minha opinião, eu acho que é por causa dessa diferença de tom do que a série já estava trazendo. Então, Diferença muito aí grande. que tá, né, meu? Se eu fosse o crítico, eu analisaria nesse âmbito. De Você que a só vai série tá. sentir, você só vai sentir, mano, quando você assistir. Aí você vai ver a diferença de tom que o negócio dá. Cara, eu acho um Inclusive, eu pouco recomendo, difícil. viu, Alex? Eu Acho também. um pouco difícil. É que eu tô falando. A série não virou um lixo por causa desse episódio. Mas esse episódio teve uma diferença de tom muito grande do que já estava sendo proposto, entendeu? Mas não que Sim, porque a proposta inicial era falar que o ser humano é uma porcaria no não, apocalipse. a proposta dessa série, ao meu ver, é contar a história de Hum, esse jogo. Aí tá o Wesley também pra falar. Esse jogo é focado no Joel, na verdade. Pra mim, na minha opinião. É focado no Joel. Começa com o Joel e termina com o Joel. Tanto que você joga com o Joel. Então, tipo assim, o que que Ele tem um peso maior no Joel mesmo. o que Assim, vamos colocando em porcentagem, eu acho que é uns 8, sei lá, uns 60% ou 70% de Joel, aí o restante vai mais pra Ellie, né? isso, Um, uns é, 40, 30%, e o restante com os personagens que meio que compõem ali o em volta da história, né? Deles. uhum. os que vão aparecer. Aí você tem o Joel. Como começa o jogo e a série? O Joel perdendo a filha dele. Pá. Aí o Joel perdeu a filha dele, ele virou um filho da mãe. Não que ele já não fosse, mas ele virou um doido. O Joel, E da tio, Mãe Master. ele é um psicopata, o Joel. O Joel é um psicopata, basicamente. Não é bem um psicopata, né? Mas É, ele tem um instinto, agressivo. ele é meio 8 ou 80, tá ligado? Ou você faz o. Ou ele vive no extremo, tá ligado? Tipo, ele Isso. não confia em ninguém, ele mata a pessoa se precisar, tá ligado? E já é. Por aí ele vai. E já era. Então, beleza. Então, Certo. esse é o Joel. E aí, o que que o jogo vai mostrando? Que esse cara começa a julgar na Ellie o amor que ele sentia pela filha dele. Isso. É, E aí ele começa a proteger aquela pessoa, aquela menina, como se fosse a filha dele. E aí constrói aquele sentimento de pai e filha dentro desse universo apocalíptico e tal. Entendeu? Então, tipo assim, a Ellie, se fosse no jogo, ela já tava segurando o 38 há muito tempo.
Aí ela tava fazendo cobertura pro Joe, eu já tentei. Na série ela ainda não pegou, ela pegou um revólver agora, que ela achou escondido lá. Na casa do. Nesse terceiro episódio, ele acha escondido Tá, na mas casa. você acha que isso tá impactando de forma ruim na Não, série? não, não, Não? não. O Tá. que eu tô falando é tipo assim, a construção que eu vejo da série é esse relacionamento, não o relacionamento do Sim, sim. não o Não, de relacionamento. fato não. Porque De fato não. eu acharia ruim, de novo, para ressaltar pro pessoal aí que gosta de chamar todo mundo de homofóbico, tá? Mesmo se fosse do Joe e da Tess, faz de conta. Eu vou focar o relacionamento, porque não é mostrado também no jogo, não é citado no jogo, porque os dois moram junto lá, o Joe e a Eu Tess. acho que é bem provável de mostrar, viu, como eles se conheceram, o Joe e a Tess. Não é mostrado no jogo, mas mesmo se Não, focar nos não, mas dois, eu acho que vai mostrar na série. então, mesmo se focar nos dois e tal, e ter esse mesmo tempo de tela, ter tudo igual, eu vou falar, pô, cara, vocês perderam muito tempo aqui, cara. É, Entendeu? esse é o meu medo. Esse é o meu medo. Vocês perderam muito tempo aqui, vamos avançar com o negócio aí. Porque agora o Joel, como a gente falou, o Joel nesse começo de episódio ainda tá meio trompudo com a Ellie. Tá. Ainda tá a Ellie perguntando um monte de coisa e ele meio ainda debatendo com ela, brigando com ela e tal. Aí esse relacionamento já não foi construído mais, né? Teve um. Não é que não foi construído, ele não evoluiu, no caso. Ele não evoluiu mais porque teve essa parada no meio do episódio para fazer esse arco do Bill Friend. Então, tipo assim, eu acho que vai ter mais tempo ainda desse relacionamento. Imagina agora se nesse quarto episódio, de repente os dois são Mall Brother. Eu vou estranhar, vou falar, pô, os caras estavam debatendo no último episódio, pô. Estavam brigando ainda, estavam discutindo ainda e tal, no último episódio. A ele escondendo coisa do. Ou talvez eles façam como se fosse um salto no tempo, né? Então, Mas assim, tá eles estranho. não podem fazer isso. O problema é isso, né? Porque assim, no jogo tem saltos no tempo, mas não é uma coisa muito grande, né? E não acontece muitas vezes. Sem falar que agora o quarto episódio vai mostrar aquela parte do Joe sendo emboscado, né? Ou tentando ser emboscado lá pelos caçadores, se não me engano, né? É, E assim, ele vai mostrar aquela parte e tal, e sei lá, vai avançar o tempo depois que isso acabar, entendeu? O meu medo é esse ponto mesmo que você tinha comentado, deles focar muito nesses fillers, tomar muito tempo de tela e não contar a história principal do jogo, que aí eu já sou contra realmente. Porque se for pra ficar contando só esses fillerzinhos, né, vai se nem aprofundar na história. Novamente, eu não acho ruim de se aprofundar na história, né? Tanto que pra mim esse episódio do Bill tranquilo, pra mim tá, não poderia ter sido melhor, mas não foi. Foi tranquilo pra mim, tá de boa, mas com a condição de que vai nos próximos episódios de contar a história real do jogo ali, pegando os pontos chaves, tá ligado? Agora, se for ficar contando história filha e tirar o tempo principal da história normal, aí quebra as pernas, né, velho? quebrar, mano. Aí vai quebrar muito. E é que nem eu tô falando. Poderia ser qualquer relacionamento. Poderia ser do Bill e do Frank. Poderia ser do Joe e da Tess. Poderia ser do Tommy, da esposa dele, que vai lá pra frente. Poderia ser qualquer um desses relacionamentos. Qualquer um desses. Se aprofundar demais, igual aconteceu aqui, vai ficar estranho, vai ficar muito forte. Entendeu? É, isso mesmo. Beleza, E aí, beleza. Laura? Não, é o que eu tentei falar o tempo todo, é basicamente isso daí. Eu A gente acredito falou por você, entendeu? tipo, o que eu tô querendo dizer o tempo todo ok, ó, tem mudanças, porque não é a mesma coisa, sempre vai ser outra leitura. Você adaptar um livro para um filme é impossível, você adaptar um jogo talvez seja mais provável, porque tem cutscenes, né? Hum. Qual é o exemplo que eu uso É mais direto de fácil, né? livro? Um exemplo que eu Hum, falo, eu não sei se o Wesley é o coisa, mas o Cláudio não gosta quando eu falo. Um exemplo de livro que eu falo é do Senhor dos Anéis, mano. hum. Senhor dos Anéis. O Gandalf nos filmes, por mais que eu goste, não tô falando que é ruim e tal. Mas no filme o Gandalf fica batendo com o bastão na cabeça dos outros, mano. Aí, É um ponto fraco pra mim, mano. Um mago que não faz magia é ponto fraco, mano. de fato é um pouquinho estranho, mas pra mim não. Eu não assisti, eu não vi, eu não li os livros, então
pra mim o filme é aquilo, é a história, eu conheci a história através do filme, tá ligado? Muito provavelmente quem não vai jogar o jogo do The Last of Us vai ser a história aquela lá. Assim, eu não tenho opinião, eu não consigo nem opinar nessa questão de adaptação de livro para o filme. Eu sei que adaptar livros para filmes são bem complicados, né? Porque envolve muita coisa e tem aquelas questões técnicas de cinema, que você tem que fazer toda uma fórmula, e no livro não segue essa fórmula, é totalmente diferente, né? E assim, para mim, os filmes são ótimos, eu gosto dos filmes, É eu bom. até gosto do Hobbit, que muita gente fala que odeia o Hobbit. Eu gosto da história dos Hobbits. Tipo, pra mim não tem nada demais ali. A maioria que Eu faz. não acho que é melhor do que o Senhor dos Anéis. Isso eu não acho. Eu acho que o Senhor dos Anéis é muito bem mais construído. Mas o Hobbit pra mim é tranquilo. Agora, quando eu leio os livros, se é que um dia eu vou ter coragem de ler Aquelas aquela bíblias. enciclopédia, aí sim eu vou formar uma opinião. Vou falar, caramba, realmente o livro é melhor. Ou, quem sabe, se por algum milagre eu falar que é pior, né? Ser xingado até umas horas. Enfim. É muito, Aí eu não consigo opinar mesmo. é muito, Mas muito rica a história. eu acho que assim, uma adaptação que eu não sei se vocês conhecem, mas o Sandman, da Netflix, falam, eu não li os quadrinhos, mas todo mundo fala que é adaptado certinho. Eu vi algumas cenas e eles parece que realmente pegaram cenas dos quadrinhos e colocaram na série. Falam que é uma das adaptações mais Ó, fiéis, assim, recentemente que fizeram, sabe? você quer ver o negócio E que não destoa tanto assim dos quadrinhos. Então é, acho que para quem gosta dessa linha do box, né, ou do literalmente Ctrl-C, Ctrl-V, talvez se identifique melhor com essa série aí. o Wesley. Hum, Quer ver uma pergunta que eu vou te fazer que você vai falar que vai me dar mais um pouquinho de razão? hum. É, aí o Alan tá aí pra ser meio que o juiz. Nos dois episódios a gente falou, essa cena é parecida com o jogo, essa cena é igual ao jogo. Nesse a gente não fala. Não, não entendi, perdão. Ah, Então, sim, é. Ah, no terceiro que você fala? É, de fato. nos outros dois episódios a gente fala, mano, essa cena é igual, aquela cena é igual, aqui lembra muito o jogo, aqui lembra muito não sei o que e tal. Mas nesse episódio a gente não consegue falar isso. Porque não tem. Sim, de fato. De fato. Não tem alusão, velho. Entendeu? Por isso que eu falei, esse episódio aqui é muito diferente. A única coisa que me lembra o jogo é a Ellie luteando. A Ellie indo atrás das coisas lá pra pôr na bolsa lá. Só. Não, tudo bem. Mas assim, eu não daria uma nota baixa pro episódio por causa disso. Eu não daria. Então, aí, por isso que eu falo, eu não consigo, eu não posso nem criticar você que não daria, nem o cara que deu, pô. Uhum. Entendeu qual que é o ponto? Porque assim, eu entendo que tem gente que possa ter dado nota baixa, porque de fato, o episódio não colocou as interações chaves que deveria acontecer, mas pra mim foi um episódio bom, então funcionou, tá ligado? Então eu daria um episódio, uma nota normal. Assim, do episódio, o problema é no final lá na frente, tipo, ia variar, tá ligado? Se no final a série não contar a história certinho, a nota geral da série pra mim cai, tá Cai, ligado? né? Vai cair Agora, do episódio, se eu no. for julgar o episódio na minha concepção, pra mim não caiu. Pra mim tá tranquilo. Então, se eu fosse jogar esse episódio fora do contexto, eu ia falar, pô, o episódio é 10, tá ligado? Fora do episódio, fora do contexto do The Last of Us. Mas como ele tá ali dentro e eu sei de toda essa interação e tudo mais, eu já falo, pô, o episódio tá aí entre 7, entendeu? Nota 7. Uhum. É um episódio bom, mas não foi de lá o E ápice. outra, Tipo, entre esse contexto que eu falei também, como eu sei da interação toda, entendeu? A pessoa que uhum. não sabe, ela vai voltar, ela pode voltar, dar uma nota bem maior também, que ela não É, sabe dessa interação. eu acho que a nota deve ter impactado muito mais pra quem jogou Então, do que pra quem não jogou. Porque pra quem não jogou não vai fazer diferença ali. isso que eu acho que foi o tiro do pé do marketing, eu acho. Porque eu já tenho Pode até sido, porque eles falaram muito desse episódio do Bill e eles mudaram bastante, né? Nesse eu ponto já até tenho concordo eu mesmo. já tenho um público cativo já. Que é o quem? Quem jogou.
quem jogou, a maioria, se não todos, eles vão querer uma adaptação. Se for parar pra pensar no público como geral, vamos supor que o público seja maior do jogo mesmo, aí de fato é complicado, porque, assim, eu gostei da construção, mas realmente para quem fosse ver, porque assim, eu já tenho a concepção que vai mudar uma coisa ou outra, tá ligado? Agora o problema é quem tá esperando que vai acontecer os negócios. Se realmente tivesse esperando certinho tudo, meu, o episódio realmente ia cair a nota, mas Mas como eu já estou aberto a essas mudanças, então, o negócio é que essas mudanças estão vindo gradual, esse que é o negócio. então tem que ver nesse quarto episódio. Se continuar muito discrepante, aí lascou. Porque começa a mudar Aí eu já vou devagarzinho. começar a ficar com o pé atrás. Mudou os esporos, aí mudou o ramo sair da boca do cara, Então. mudou conexão neural, aí agora mudou, não, mudou, né? Mudou a morte do Bill do Frank, o Bill na verdade fica vivo. E aí se começar essas mudou, quando você vai ver mudou tudo. Por enquanto não, por enquanto tá de boa. Ah, pois é o que eu, tô- o que eu quis dizer é realmente isso, né? Vai ser outra linguagem, eu acredito. Não tem como fugir disso. Então, outra, É, tipo assim, eu sou adepto a mudanças dentro do contexto, mas não mas não demais, entendeu? Mudança, assim, é que nem o Wesley falou, eu já esperava que não ia ser Ctrl+C, Ctrl+V. Mas aí começar a mudar demais assim, aí você já começa a falar, pô, tá estranho. realmente quando a coisa foge muito, pô, aí você realmente vai dizer que não é mais Resident Evil, não é mais The Last of Us, não é mais, né? Deixou de ser, não é mais porque a história não é a mesma, né? Mano, imagina, É, imagina agora, tipo assim, mas o. Hum, imagina agora o foco sai total. Não, é que a gente já tem um pouco do trailer lá. Mas imagina que aquele momento do trailer ali, do quarto episódio ali, é só aquilo que vai acontecer. E aí, de repente, a série vai pro Tommy, que é o irmão do Joe que tá em outro lugar lá tal. Aí já começou a estranhar, já começa a ter muita estranheza, porque o foco já saiu dos dois e foi para outro cara. Aí de repente quando volta, tem mais uma ceninha ali e tal, aí começa a focar, vai nos cientistas da, 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 dos vagalumes lá. Aí você fala, pô, meu, tá estranho isso aqui, meu, os focos é os caras aqui, é o Joel e a Ellie. Ah, assim, se eles encaixar certinho de um lado e de outro, pra mim não tem problema, Não, eu tô tá? falando foi o que o focar Joey muito, disse. Né? O problema é se colocar e muito. tirar. O meu problema não é colocar muito. Pra mim, se quer colocar Foi, bastante, assim, para mim, Mano, se se fosse você quer colocar um episódio inteiro contando a história de um personagem que não tem tanto relevância assim no jogo, né? Tipo, ele não aparece tanto, vamos colocar assim. Pra mim tá tudo certo. Eu vou aprender a história daquele personagem. Pra mim é interessante ver a história dele. A concordo. minha questão é se eles tirarem da história principal, tá ligado? É eles meio que tirar de um lado da balança e a outra balança, o outro lado da balança meio que subir ou descer, tá ligado? Muito. Isso também, Pra mas mim, eu tô aí falando vai ser foda. falando no sentido da quantidade de episódio para a história que você quer mostrar, entendeu? Hum, isso mesmo. Pra mim não tem problema. Dá pra lá, Agora a dá questão tem que ser equilíbrio, pra né? depois correr. Então, isso que é foda. Isso é foda. Agora, se você pega aí, vai, que nem antigamente uma série tinha 25 episódios. Aí você fala, pô, 25 episódios aí dá pra contar a história de todo mundo que eu quiser. Sim. Entendeu? Aí eu já Uma acho. temporada era tudo. O Lost que diga, né? Então. né? Você pega lá, os caras encheram linguiça do Lost lá, quase 8 Ah, temporadas. mas não, encher linguiça, calma aí. Calma aí que a série é boa pra caramba. Pera aí. Vamos dar as considerações finais aí, vai. Eu vou começar, né? Porque pra mim é isso mesmo, cara. Não tem como ser a mesma linguagem, né? Mas desde que não seja muito distoante.
eu acredito que o terceiro episódio só quis usar de outra linguagem dramática para falar do apocalipse em si, que ainda dá para viver nele, né? E foi o que eles fizeram lá, aproveitaram a vida o máximo que puderam e morreram juntos. Isso não tá no jogo? Não, não tá. Mas é o que a série tem. Fazer o quê? É isso. E aí, Wesley? Para mim, o episódio foi legal, foi bacana, foi bem construído. E só deveria ter a parte da interação da Ellie em diante, porque faltou bastante, deu um peso negativo ali, para mim, pelo menos, deu um peso negativo de não terem interagido. E poderia ter sido um episódio perfeito. Só, mano, metade do episódio ali, daquela parte que o Bill toma o tiro, poderia já ter sido adaptado de forma fiel ali, com a interação do Bill e Ellie. Então, aí, minha opinião é próximo dos dois. Não ligo de ter mudanças, desde que elas sejam pontuais e que não mexam na estrutura da série. O episódio é bom, só não é pra lá de bom, por causa que não tem essa interação. E o meu maior receio é que eles comecem a correr agora para entregar todo, todo, toda a história. Então é só isso. É só isso. A polêmica gera em torno de um monte de coisa que vão falando e tal. E tem gente de um lado que quer defender seu lado, gente do outro quer defender o seu. E aí fica lá brigando ali, mas se você olhar de fora dessa polêmica aí, você vê que pode existir tanto uma guerra ideológica de um lado quanto do outro, mas que não afeta, que se você pegar imparcial e assistir esse episódio, você vai ver que tudo também pode ser uma bomba de festim lá que jogaram lá, pode ter sido que os caras fizeram a série para causar, pode ter feito o episódio para ter mesmo esse burburinho, para ter mesmo essas conversas no coisa, ficar no trend topics, pode, mas também pode ter sido só uma vontade de querer mostrar um algo, um romance mesmo, entendeu? Então, tipo assim, a gente não sabe qual que é o real motivo desse episódio estar tão distante dos outros, mas enfim, ele tá aí, foi entregue dessa forma e eu gostaria que fosse mais focado no que estava no jogo ali. Claro que sim, se puder mostrar o relacionamento dos dois também, eu concordaria melhor, mais dessa forma, né? Ficava ali mais ou menos até onde o Wes falou ali, onde o Bill tomou o tiro, ou até mesmo na onde que eles tiveram a briga lá, e aí o Frank ia embora e tal, e acontecia, e aí voltasse a se assemelhar ao jogo. Beleza? Essa é a minha opinião. Beleza. Beleza, gente? Certinho, então. Vou desligar aqui. Todos Beleza? fechou, então. Beleza. Vai ter um Então, trabalho pra... falou aí pra vocês, pra quem assistiu. E é isso aí. Se inscreve no canal do Falou. Ibitron. E Falou. no Black Box também, né, aqui, né, pra dar aquela moral. Beleza? Falou, gente. Até a próxima. Beleza. Falou. Um abraço, até mais.